Meus irmãos, vamos aproveitar esta oportunidade que antecede a palestra, fecharmos os nossos olhos físicos e abrirmos os nossos olhos espirituais. Enxergarmos diante de nós o Mestre Jesus, nos recebendo com um abraço, com um sorriso carinhoso, pedindo mentalmente, através dessa transmissão de pensamentos maravilhosa entre nós e Ele, que deixemos transparecer as nossas angústias, as nossas aflições, mas também a nossa gratidão pela presença genuína, incondicional, incessante dele em nossas vidas. Que possamos neste momento, ao receber este abraço, dizermos a Ele: esteja comigo, até quando eu esqueço de estar contigo. Que neste momento possamos abrir os nossos corações, abraçarmos esse Jesus pensando nos nossos familiares e amigos que não puderam estar aqui, transmitindo a cada um deles o nosso pensamento de luz, de amor e de união. Que possamos ser abençoados, tratados, energizados e voltarmos para os nossos lares melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Para trocar com vocês, né? Não vim só para falar, porque é até, digamos, cada terça-feira aqui que tem uma palestra, às vezes acontece a coincidência, né? Porque é feita uma leitura da página e a leitura da página acaba sendo praticamente uma introdução para a palestra. E a gente fala, nossa, coincidência, né? Mas é sempre o nosso foco de estar buscando melhorar, e esse é o objetivo da Casa Espírita, né? Nos ajudar no tratamento da nossa melhora, só que essa melhora tem que começar com a gente e não fora da gente. E hoje a intenção aqui é a gente conversar um pouco sobre esse ponto, que é o homem de bem, né? Que é muito falado no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Então a gente entendeu um pouquinho hoje aqui o que é o homem de bem, né? Por que fala-se que Jesus sempre nos exemplificou essa questão do homem de bem? Eu já tinha quase finalizado assim a estrutura do que falar aqui hoje com vocês, e eu sempre fico pensando muito quando eu venho falar, buscando inspiração, estudando, entendendo toda a literatura espírita que traz essa base do Evangelho de Jesus, que hoje mesmo eu estava ouvindo algo sobre a questão do Espiritismo, que estava falando assim, o Espiritismo não é a busca da mediunidade, o Espiritismo é o Evangelho. O objetivo do Espiritismo é o Evangelho de Jesus. Então nós não estamos tentando ser espíritas, nós estamos tentando, na verdade, seguir o Evangelho de Jesus, né? Esse que é o objetivo. E aí pensando sobre isso, eu estava aí pensando, lembrando até
da questão que a gente sempre pede para Jesus iluminar o nosso caminho. Jesus, ilumina a nossa vida, ilumina o nosso caminho, aqueça o nosso coração. Eu estava pensando assim, o que é a luz de Jesus? O que vocês imaginam que seja essa luz de Jesus? Vem em mente, inclusive, a viagem de Saulo em Damasco, quando ele vê Jesus e acaba caindo e ficando cego na questão da luz. E a gente tem que pensar também que as coisas que estão no Evangelho são coisas em linguagens figuradas. E a gente busca muita interpretação através dos ensinos que temos, através de psicografias, como Emmanuel, André Luiz e muitos outros que enriquecem muito para a gente, sempre trazendo a luz em cima do que está escrito. Então, o que vocês imaginam que seja essa luz de Jesus? Alguém pode, não sei, dar alguma sugestão, algum entendimento que tenha sobre isso, da luz de Jesus? Alguém já parou para pensar sobre isso? Ninguém? Para me ajudar a tirar essa dúvida? Eu estava imaginando o seguinte, para que serve a luz? É para iluminar, não é? E por que a gente está buscando Jesus? Para iluminar nosso caminho. E como que a gente vai iluminar o nosso caminho? Aprendendo. Para que a gente consiga enxergar qual o melhor caminho a seguir. Só que esse qual o melhor caminho a seguir não é porque a gente está num caminho literalmente escuro. É porque a gente está num caminho escuro porque a gente está precisando de conhecimento. Então a luz de Jesus que vai iluminar o nosso caminho, qual luz é essa? São os ensinamentos de Jesus. Então tudo que a gente busca para iluminar o nosso caminho são esses ensinamentos. Os ensinamentos que Jesus trouxe e exemplificou para a gente. Então, com esses ensinamentos, nós vamos poder iluminar o nosso caminho e, a partir daí, seguir o melhor caminho. Enxergar aquele caminho que é o caminho que vai nos conduzir aonde nós precisamos chegar. E aí, o caminho que a gente precisa seguir, que a gente precisa perseguir, é o caminho do homem de bem. E a gente só vai conseguir chegar nesse caminho através dos ensinamentos, através da luz de Jesus. E aí eu pergunto para vocês, quando ninguém está olhando, quando vocês estão sozinhos, ou em casa pensando, ou então na empresa, quando a gente acha que ninguém está olhando, quem somos nós? O que a gente faz? Porque quando a gente está no meio das pessoas, a gente tem aquela máscara social, né? A gente tenta ser uma pessoa, eu tenho que manter essa minha máscara para que pensem que sou bom. Eu estou aqui na frente fazendo a palestra hoje, então quando eu saio do centro e eu estou na rua, eu tenho que parecer uma pessoa boa. E quando eu estou em casa? Quando eu estou lá com a minha família, que eu já tenho a maior intimidade, que a gente acaba sendo nós mesmos, quem somos nós? Né? Então é muito importante que a gente entenda isso, porque esse caminho para o homem de bem é justamente o caminho de quem realmente nós somos. E aí tem uma história, né, do discípulo que perguntou ao mestre, como que eu sei que eu estou evoluindo? E aí o mestre responde, quando você começa a agir corretamente, mesmo quando ninguém estiver vendo. Ou seja, quando eu estou sozinho comigo mesmo, que eu acho que ninguém está vendo, eu continuo seguindo esse caminho. Então é a partir desse momento que a gente vai começar a trilhar o caminho correto para o homem, para chegar nessa definição, né, do homem de bem. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, item 3, é falado para a gente, né? O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, é a pessoa que está praticando todos esses ideais que a gente costuma ouvir muito que são os ideais espíritas, mas eu acho que transcende ao espiritismo,
são ideais de vida, independente da religião, independente da fé, ou independente se a pessoa tem fé ou não, mas é procurar a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza, ou seja, sem maiores interesses de estar simplesmente querendo mostrar para fora, para as pessoas que estão de fora, que você está fazendo isso, mas sim mostrar para vocês mesmos, mostrar para cada um de nós que nós realmente estamos praticando e chegando nesse ideal. Não é um ideal que vai ser da noite para o dia, e a gente vai ver hoje aqui como que a gente pode começar a chegar mais próximo disso daqui. Então, a gente vai hoje aqui refletir um pouquinho sobre as características, as atitudes e as escolhas que a gente precisa ter, que vão nos conduzir ao ideal de um homem de bem. As características e atitudes, nós vamos conhecendo, identificando e aprendendo e trazendo para dentro da gente. Eu acho que esse ponto da escolha aqui é até o principal, porque a gente vai ver quais são as características, a gente vai ver quais são as atitudes, mas e as escolhas? As escolhas, ou melhor, a escolha é nossa. Eu estava vendo bastante sobre a questão do livre-arbítrio, né? Porque a escolha, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de escolher o que vamos fazer. E sempre que eu vejo falando sobre livre-arbítrio, é aquela questão, eu tenho a liberdade de escolher, eu posso escolher sempre. Só que o livre-arbítrio, eu acho que ele é uma coisa muito mais difícil do que a gente imagina. Porque o livre-arbítrio, ele não é simplesmente o que nós estamos fazendo, não. Nós estamos escolhendo o que vai acontecer com a gente. Então, o livre-arbítrio é muito mais uma responsabilidade do que simplesmente um direito adquirido, digamos assim. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós podemos escolher, nós podemos decidir nossas atitudes. Nós estamos aqui encarnados hoje, obviamente temos um plano encarnatório aqui que é definido antes da gente voltar aqui para a Terra. Mas nós temos o livre-arbítrio, nós temos o direito de escolher se vamos seguir ou não. Apesar de não lembrarmos claramente que lá na hora da gente encarnar, lógico que não são todos que que passam por isso, isso vai de cada pessoa, mas nós não, apesar de não lembrarmos, está no nosso coração, está no nosso íntimo, tudo aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa corrigir, porque o planejamento encarnatório para a gente é para nossa melhoria, não é castigo, não é nada. São coisas que precisamos fazer para sermos melhores. Mas sermos melhores em que sentido? Melhores do que nós éramos, melhores nas nossas atitudes. E durante a nossa encarnação, a gente pode desviar fazendo mais coisas do que foi planejado, a gente pode desviar descumprindo o que foi combinado, justamente porque temos o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio vai trazer um peso muito maior para a gente do que simplesmente dizer para a gente assim, ó, pode escolher o que vocês quiserem aí porque vocês têm livre-arbítrio. Não. Livre-arbítrio é uma responsabilidade muito grande que nós temos. Se a gente não tivesse livre-arbítrio, a vida ia ser muito mais fácil. Concorda? Porque se a gente não tivesse livre-arbítrio, a gente não ia ter direito de escolha. Ou seja, ó, Deus definiu, ou então alguém definiu, a sua vida vai ser assim e acabou. Tudo o que acontecer na sua vida, você não tem responsabilidade. Está livre, acabou. Mas não é assim que funciona. E a nossa direção, nosso objetivo, não é chegar já na perfeição absoluta, porque isso é inalcançável na nossa etapa evolutiva. Perfeição absoluta é Deus. Mas a gente vai conseguir chegar um dia, obviamente, nós aqui na Terra, e aí até me coloco na frente disso, estamos muito longe disso ainda, temos muito a aprender, mas isso também não é peso para a gente, faz parte do processo evolutivo, é uma coisa natural, até mesmo porque se não fosse
natural, não fosse o processo evolutivo, a gente não estaria passando por isso. Justamente porque nós não estamos aqui para ser castigado para nada. E essa deve ser a nossa direção moral, a nossa tendência constante ao aperfeiçoamento. Ou seja, nós devemos buscar isso todo dia. Não é fácil para a gente ainda, mas cada vez que a gente se esforça um pouquinho mais, vai se tornando um pouquinho mais fácil. Obviamente, para ficar mais fácil ainda, vai demorar porque a gente ainda tem que melhorar muito. Mas cada passo que a gente vai dando, vai ficando um pouquinho mais fácil, a gente vai conseguindo evoluir um pouquinho. É igual quando a gente começa a praticar atividade física. No começo dói demais. Você vai lá, faz um dia de atividade física, no dia seguinte você acorda tudo doído. Aí você insiste. Aí você vai pegando o ritmo. Aí você vai aumentando a sua carga de atividade física e vai melhorando. A nossa direção moral é a mesma coisa. Por isso, precisamos desse esforço continuado. Não é uma coisa que vai acontecer, pá, tá pronto, acabei, melhorei, terminei. Não, é um esforço continuado. Um dia a gente vai tropeçar, outro dia a gente vai errar, mas nós não podemos desistir. A gente tem que insistir e continuar. Um momento vai, a gente engrena. E aí a gente precisa refletir um pouco. Eu estou melhor hoje do que ontem? Poxa, ontem eu estava cometendo um monte de erro. E hoje eu consigo melhorar um pouquinho, pelo menos pensar antes de cometer o erro. Porque antes eu já cometia sem pensar, já saía atropelando tudo. Hoje pelo menos eu consigo refletir antes, consigo pensar antes. Hoje pelo menos eu já me arrependo. E aí, o hoje que eu digo, não é só o hoje, de ontem para hoje, dessa encarnação, não. É coisas que a gente traz das vidas anteriores também. Porque às vezes numa vida anterior a gente era mal, a gente cometia vários atos de maldade, hoje a gente já não faz mais isso. Hoje a gente já está bem melhor. Tem uma história, se eu não me engano, que Chico conta, referente a um criminoso, que numa encarnação ele assassinou mais de 1.000 pessoas, mais de 100 pessoas. Não me lembro muito bem agora dessa história, mas... E aí chegou na outra, ele assassinou uma a menos. E Chico falava assim, não, ele já melhorou. Ele melhorou. E realmente ele melhorou. A evolução, ela não vai dar um salto. Não adianta a gente querer que vai dar um salto, não. Devagarzinho. É gotinha por gotinha, homeopaticamente. Vai ser devagarzinho, gotinha por gotinha. Por isso é que a gente não pode desanimar. E é isso que a gente precisa entender. Nós não vamos dar um salto de um dia para o outro. Então, às vezes, até essa cobrança que nós temos com nós mesmos, poxa, eu não consigo melhorar, nós temos que refletir bastante. Porque de eu estar enxergando que eu preciso melhorar já é uma melhora. Tá? Eu tenho tentado ser um pouco mais útil, mais paciente, mais justo. Então, às vezes, você ser mais paciente, você aprender a ouvir um pouco mais, olha, já é um avanço. Já é uma melhoria grande que você vai aplicar na sua vida. E a partir de agora a gente vai começar a ver então as características do homem de bem. Porque a gente conhecendo essas características do homem de bem, vai ser onde a gente começa a pensar na nossa vida, nas nossas atitudes. O que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar para que eu comece a ter essas características, eu comece a trabalhar essas características. E a primeira característica do homem de bem é a justiça, amor e caridade. A justiça, para a gente começar a agir com retidão, honestidade e respeito aos direitos alheios. Isso daqui é uma coisa muito importante hoje em dia, né? Que a gente vê aí todo o clima que nós temos, a falta de honestidade, a falta dos direitos alheios. A gente tem um costume muito grande de cobrar os nossos direitos, mas a gente esquece dos nossos deveres. A gente esquece, às vezes, também que a gente precisa respeitar os direitos alheios. Então, essa é uma característica também que a gente precisa adquirir. No amor, é a benevolência universal, não apenas a afeição pessoal, ou seja, não é apenas a afeição minha com uma pessoa próxima.
é a benevolência universal. O exemplo sempre que a gente precisa buscar é Jesus. E Jesus, esse exemplo da benevolência universal, não precisa nem ficar repetindo, porque é sempre muito dito. Ah, mas Jesus está anos-luz à frente da gente. Ok, vamos trazer um pouquinho mais para próximo aqui. E Chico Xavier já é um ótimo exemplo para a gente. E Madre Teresa de Calcutá, que é outro excelente exemplo também, que tinha essa benevolência, que se doava muito para o próximo. E a caridade, que é justamente a benevolência em ação. Não é simplesmente sentir, mas é agir. Eu vou agir, eu vou praticar caridade, não é doar bens materiais, é atitude, é agir através da indulgência e principalmente do perdão. Um dia foi perguntado para o Chico, né, como que ele conseguia atender tanta gente, porque quando ele atendia lá em Pedro Leopoldo, né, era aquela fila gigante, aquelas caravanas enormes que iam para lá. E aí Chico deu aquele exemplo de amor e principalmente de caridade, que ele falava assim, quando eu estou ouvindo aquela pessoa que está aqui falando comigo, naquele momento, aquela pessoa é a pessoa mais importante para mim. Ou seja, ele se doava totalmente para aquela pessoa. Será que nós somos capazes de fazer isso por alguém? E aí, no exercício de fazer isso por alguém, é o seguinte, dentro de casa, com uma pessoa da sua própria família, que aí fica mais fácil. E aí, olha a grandiosidade de Deus e de Jesus no planejamento da nossa sociedade. Ele colocou a gente dentro de uma família para a gente começar a treinar isso daqui, para a gente começar a adquirir essa característica. Eu consigo pegar aquele momento, aquele breve momento e me entregar totalmente àquela pessoa. E aí as aplicações práticas, que essas aplicações são quais? Onde que eu vou fazer isso? A ética no trabalho. Eu estou agindo eticamente com meus colegas? Se eu estou num órgão público, eu estou agindo eticamente com a sociedade? Se eu estou numa empresa privada, eu estou agindo eticamente com aquela empresa, com as pessoas lá dentro daquela empresa? Estou agindo eticamente com o público que eu atendo fora da empresa, do órgão público que seja? No trânsito, e aí o Valmir é uma pessoa que lembra a gente muito, né? Toda semana. Vamos agir melhor no trânsito. E eu confesso que eu preciso melhorar bastante isso também. É justamente, a gente está respeitando mais no trânsito das pessoas, as leis de trânsito. Às vezes a gente, poxa, eu vou parar aqui rapidinho porque eu tenho que descer aqui, ao invés de eu andar 100 metros, eu vou andar só 20. Mas eu não estou respeitando. Será que não posso andar 100 metros em vez de andar 20 e poder parar no lugar correto? Ou então andar um pouquinho mais e fazer o contorno certo para retornar e respeitar? A honestidade está nas pequenas coisas. Qual a diferença de uma pessoa que está roubando um clipe de papel para uma pessoa que está roubando 1 milhão? A atitude é a mesma, não tem diferença. Tudo bem que o valor do bem material é diferente, mas a atitude, aquilo que você está trazendo para você, é a mesma. E a caridade, segundo Jesus, é a esmola, mas abrange todas as relações com nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Até coloquei entre aspas aqui, porque como que a gente vai definir que uma pessoa é inferior ou superior a gente? Né? É complicado, existe isso. Eu não consigo muito enxergar isso, mas a sociedade age assim. Ela acha assim, aquela pessoa ali, ela é um catador de reciclagem, então essa relação com os nossos semelhantes
característica é a bondade e a benevolência. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? E aí, olha só, a gente falou da caridade antes, agora a gente vai falar da bondade e da benevolência. Uma coisa está ligada à outra. Ou seja, nada aqui que a gente está vendo são coisas independentes. Uma coisa vai dependendo da outra. É por isso que todo esse conjunto, no final, vai levar naquele caminho e chegar lá no homem de bem. E a resposta dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha que difícil, né? É muito difícil. Eu enxergo isso daqui, olha, eu tenho que ter indulgência para com as imperfeições alheias e perdoar quem está me ofendendo. Isso é difícil demais, gente. Não é fácil, não. E ninguém tem que ficar se culpando por causa disso. A gente tem que o quê? Trabalhar para melhorar. Enxergar que precisamos melhorar isso e trabalhar para melhorar. Não ficar nos culpando, nos punindo por conta dessas atitudes. E ainda, falando da bondade e da benevolência, a gente lembra muito de Jesus, né? Ele é bom, humano e benevolente para com todos. E aplicando na prática, como que a gente vai começar a trabalhar a nossa bondade e a nossa benevolência? A gente vai trabalhar com a gentileza, a gente vai começar a pelo menos tentar tratar bem, mesmo aquelas pessoas que a gente não simpatiza. Eu lembro quando eu morava no Rio, pegava às vezes um transporte público lá, principalmente aquelas vans malucas que tem lá, estava escrito assim, é algo nesse sentido, o meu tratamento com você é o mesmo que você tem comigo, ou seja, se for grosso comigo, você é grosso com você. Se você for bonzinho comigo, eu vou ser bonzinho com você. Não. Nós precisamos tratar bem, mesmo que não está tratando bem. Principalmente porque, se a gente começa a tratar bem quem não está nos tratando bem, a gente quebra o ciclo. Se a pessoa chega gritando, agredindo, e você abaixa aquele padrão, você pega aquele padrão vibratório baixo e começa a tentar elevar, melhorar aquilo, você quebra aquele gelo e a pessoa acaba ficando até sem graça. A pessoa fica sem graça e começa a te tratar de maneira diferente. Agora, se você chega da mesma maneira, gritando, brigando, vai começar a inflamar mais, e a gente sabe onde isso acaba. Em várias tragédias, em vários conflitos totalmente desnecessários. E a benevolência, ela não é apenas ser gentil. A gente precisa aprender a enxergar um irmão, onde normalmente enxergaremos apenas um estranho, ou até mesmo um inimigo. Então, é a gente começar a enxergar as outras pessoas um irmão. E Cristo falou, somos todos irmãos. E a gente precisa trabalhar mais esse lado aqui com a gente. E agora é uma coisa difícil também. Acho que nada aqui fica fácil para a gente. A ausência de orgulho e egoísmo. Muitas questões do Evangelho segundo o Espiritismo, quando é falado de lições do Espírito, né? O maior problema nosso, o maior problema de estarmos nessa situação evolutiva que nós estamos hoje, é justamente o nosso ego, que nos leva a isso daqui, orgulho e egoísmo. Quando alguém nos contraria, o que é ferido? O nosso ego, o nosso orgulho. Alguém contrariou a gente, cara, dói lá dentro. Quando não reconhece nossos esforços, aí, caramba, olha o meu orgulho aqui falando. Pô, cara, eu fui lá, fiz uma palestra, logo a ficou falando que na palestra foi horrível, me esforcei tanto. Olha o meu orgulho aqui, o meu ego, cara. Dói lá dentro também. E é onde a gente precisa tratar em nós mesmos. É justamente começar, pelo menos, a diminuir esse nosso orgulho. A gente diminuir o nosso orgulho, a gente vai ter o ego sendo ferido menos, ou o nosso ego vai diminuindo e acaba o egoísmo. E eu gosto muito
das lições aqui, né, quando fala do ego, é de Joana de Ângeles. As pessoas costumam falar que Joana de Ângeles geralmente é uma leitura difícil, porque ela acaba sendo um pouquinho mais técnica, às vezes, e eu não sou da área de psicologia, de nada, mas Joana de Ângeles traz muita disso, para a gente trabalhar o nosso psicológico, para a gente começar a melhorar isso, porque tudo está girando em torno do nosso ego. Quando alguém recebe um elogio que a gente gostaria de receber, o que a gente sente? Inveja, né? Poxa, podia ser eu que está sendo elogiado daquele jeito ali. Olha o nosso ego falando aí de novo. Quando a gente precisa pedir desculpa, por que é difícil a gente pedir desculpa? Vai pedir o nosso ego, né? A gente vai, caramba, estou me mostrando fraco para aquele cara, não pedir desculpa. Estou sendo fraco, não vou te pedir desculpa nada para aquela pessoa. Até mesmo essa questão do elogio aqui, às vezes a gente recebe elogio, aí infla o nosso ego, caramba, hoje eu estou bem. Hoje falar que a minha palestra foi maravilhosa lá no centro, estou me sentindo lá em cima. A gente é o nosso ego. E é a grande armadilha. E muitas lições, eu já vi até em lições, né, das páginas que são lidas aqui, justamente isso. Que às vezes busca a gente através da contrariedade, de não reconhecimento, para tentar derrubar. Só que a gente está ali no esquenta a cabeça. Aí não, vamos mudar a estratégia? Vamos inflar o ego dele para ver se ele não vai cair. Aí a gente vai lá, cai naquela. Por quê? Não começou a me elogiar, eu estou me sentindo agora, eu sou o tal. E aí daqui a pouco vem a queda também. E aí, quando pensa nisso também, eu lembro muito de Chico também. Que Chico falava, né? Quando ele era elogiado, quando falava, não, Chico, as suas obras são maravilhosas. Chico falava, não, mas a obra não é minha. Eu sou apenas um burrinho que traz a notícia que carrega. E Chico não falava isso naquela falsa humildade, não. Chico falava porque ele sabia que não era dele. E ele se colocava tão, assim, aquilo não é meu, tão desprendido daquilo, que aí você olhava, poxa, mas Chico passou por tanta coisa, sofreu tanto e ainda agiu desse jeito. Então o Chico trouxe muito exemplo também para a gente de ensinamento. E muitas vezes não é a razão, né? Não é pela razão que a gente sofre, é simplesmente pelo orgulho. Então, quando nós conseguirmos ter essa ausência de orgulho e egoísmo, a gente vai parar de sentir ódio, a gente vai parar de sentir rancor, a gente não vai querer vingança. Por que a gente vai querer vingar? Por que a gente quer vingar às vezes da pessoa? Ah não, ela fez, eu sofri, eu quero que ela sofra também. Eu quero que ela sinta o que eu senti. Eu perdoo, mas Deus não perdoa. Ela vai sofrer igual eu sofri. E aí a gente começa a ter a aplicação prática. Porque o maior adversário do homem de bem é o egoísmo. Isso daqui está no Evangelho do Espiritismo. E o orgulho gera ofensa. E quando tem humildade, vem a paz. E aí vem aí Chico de novo. Olha a paz que envia Chico. Chico, você não via ele reclamando, não via ele resmungando. Chico estava em paz o tempo todo. Mesmo passando dificuldades, dores físicas, mesmo sem ter tempo para, digamos, ele mesmo, entre aspas, porque ele já se doou, então o tempo era dele. E o que eu espero dos outros, que eu ainda não posso oferecer? Então, às vezes a gente espera muito das pessoas, a gente espera justamente essa massagem no ego, mas a gente não pode, a gente não oferece, então como é que eu posso querer isso de alguém se eu não posso oferecer a mesma coisa? Perdão e indulgência. Então, o homem de bem, ele perdoa as ofensas, e se não as desculpas, ao menos procura não guardá-las. Por que se ele não as desculpa, ele pelo menos não procura guardá-las? Porque o perdão é difícil, não é fácil. A gente não vai começar a sair perdoando um dia para o outro. Mas se a gente não carrega aquilo com a gente mais, a gente pode
pode não ter perdoado totalmente, mas a gente não está carregando aquilo aqui dentro mais, já é um passo para a evolução que nós estamos tendo. Então, como o homem de bem é um caminho que a gente está seguindo, a gente já pode começar aqui, ó. Pelo menos eu vou procurar não guardar aquilo aqui dentro. E na aplicação prática, o perdoar não é concordar, é libertar-se, ou seja, você não precisa concordar com o que a pessoa fez, não é isso. Então você se liberta daquilo, aquilo sai, aquele peso sai de você e você se liberta. E a indulgência, ela não é uma fraqueza moral, é uma visão ampliada das imperfeições humanas, ou seja, nós sabemos das imperfeições, nós temos essa visão. E nós já estamos com o nosso ego tão reduzido que a gente tem capacidade de perdoar e ser indulgente com as pessoas em nossa volta, que a gente sabe que a gente não está sendo nem melhor nem pior com ninguém. Aquilo simplesmente não está nos afetando mais. E o problema para a gente conseguir perdoar e ter essa indulgência, ou seja, voltando no egoísmo também, é justamente o quê? Não é porque nós temos um eu, porque isso faz parte da gente, mas é justamente aquela questão que a gente coloca o eu no centro de tudo. A gente costuma se colocar sempre no centro de tudo. Nós somos os protagonistas das nossas vidas. Cada um é protagonista da sua própria vida. Mas nós não somos o centro de tudo. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que existe muito mais coisa no mundo além de nós mesmos. E que a gente pode fazer parte desse mundo sem que a gente precise ser o centro desse mundo. E a moderação dos desejos materiais. Eu acho que isso daqui é uma das coisas que mais causam discussões e principalmente desentendimentos. Porque quando a gente fala de desapego dos bens materiais, tem um risco muito grande. Porque a gente pode pensar que o Espiritismo está dizendo, por exemplo, que ter dinheiro é errado. Mas se ter dinheiro fosse errado, Deus não permitiria que isso existisse aqui no mundo. E a questão é justamente essa. Não é possuir alguma coisa. É simplesmente, quem possui quem? Eu possuo dinheiro? Eu possuo os bens materiais? Ou é o dinheiro que me possui? Porque se eu possuo dinheiro, o dinheiro tem que servir. Agora, se o dinheiro me possui, eu estou servindo ao dinheiro. E aí foi quando Jesus falou, né? Não é possível servir a Deus e a Mamon. Por quê? As pessoas, quando começam a ficar tão focadas nos bens materiais, nas coisas materiais, esquecem o resto e elas começam a servir aquilo. E param de utilizar aquilo para que sirvam para ela e para quem está em nossa volta. E quem está em nossa volta não é só a nossa família, é toda a sociedade, todo mundo que faz parte do nosso entorno. Sabe que tudo que está fora da vida espiritual é transitório. A gente sabe que quando saímos daqui, as nossas coisas materiais vão ficar todas aqui. Não adianta nem querer levar lá para a cova de cemitério, vai ficar apodrecendo. A gente não vai levar nada disso daqui. Então a gente tem que ter essa consciência justamente. Vamos reduzir esse apego, porque também, se a gente não reduzir esse apego quando a gente chega de volta à nossa vida real, à vida espiritual, a gente fica preso aqui. A gente fica ancorado aqui e nem lá a gente consegue ter paz. Já não tinha paz aqui, agora descansou, vai ficar, não, vai continuar preso aqui, vai continuar cansado aqui, trabalhando desenfreadamente, tentando voltar e tomar aquilo que perdeu ou deixou para trás. E a importância de usar os bens materiais com responsabilidade, lembrando sempre que existe o perigo e a ilusão de estabilidade no mundo físico. Isso aqui é muito importante, né? Porque a gente vê o tempo todo, às vezes a pessoa tem tudo e de repente perde tudo. Ou às vezes a pessoa tem alguma coisinha e perde aquela coisinha. Independente da quantidade ou não que se tenha de bens materiais ou dinheiro, se a gente fica nessa ilusão toda, de aquele apego todo, daqui a pouco vem alguma catástrofe, algum acontecimento e a pessoa acabou, não tem mais nada. E aí? Acabou a vida da pessoa, a pessoa entra em desespero, muita gente acaba chegando ao ato extremo de tirar a própria vida, porque perdeu tudo
de material. Sendo que, mesmo assim, poderia conseguir recuperar. É difícil, é muito difícil suportar isso, né? A gente não deve julgar ninguém, porque cada um sabe o que passa, cada um sabe da dor que sente. Mas ainda assim a gente precisa compreender para nós mesmos, não para o próximo, mas é para nós mesmos. Lembrando que a gente está falando aqui de como nós vamos chegar lá. Então o que eu preciso fazer para eu não ficar preso nessa armadilha? E não julgar o próximo quando vê acontecendo isso com alguém. Obviamente, estender a mão e ajudar vai ser muito bom. E o homem de bem, né, ele não pergunta apenas quanto eu tenho. Ele pergunta assim: para que Deus me confiou aquilo que eu tenho? O que eu posso fazer de bom com aquilo que eu tenho? Resignação diante das provas. Isso daqui é uma coisa bem complicada também, que até no final do que a gente estava falando antes vem para cá. Às vezes a gente tem um monte de coisa, acontece algum problema que a gente perde e vai ter que passar por aquilo ali. E a gente tem que falar o seguinte: que resignação não é conformismo. Estou passando por uma dificuldade, estou passando por momentos difíceis, mas eu não preciso me conformar com aquilo. O espírita não é alguém que olha para uma dificuldade e diz: é a vontade de Deus, eu não preciso fazer nada. Então, estou passando por um momento de dificuldade, mas é a vontade de Deus. Eu vou ficar aqui quietinho, não vou fazer nada, vou deixar porque isso vai passar. O espírita pode chorar. Ele vai sofrer, não só espírita como todo mundo, né? Mas ele pode procurar ajuda. A gente está vindo aqui no centro, principalmente, procurar ajuda, procurar melhorar. E principalmente trabalhar para mudar aquilo que pode ser mudado. Ou seja, vou trabalhar em mim mesmo, mudar aquilo que eu preciso mudar, para que esse sofrimento que eu estou passando agora, para que essas situações que eu estou passando agora, não precise acontecer novamente. Só que existe um ponto muito importante: é nunca se revoltar contra Deus. Porque quando a gente se revolta, aí que a coisa vai degringolar mesmo. A gente vai só atrair coisa pior, e aquele sentimento de angústia vai apertando no peito, e a coisa vai aumentando, e acaba tomando uma proporção que não deveria tomar. Mas não porque está aumentando, mas porque a nossa sensação está piorando. Ao invés de a gente estar buscando uma ajuda para melhorar, para ser forte, para suportar aquilo, a gente está revoltando, a gente está se revoltando. E aí não vamos ter essa ajuda para se sentir mais forte e acaba cometendo atitudes que a gente não deveria cometer. Nas adversidades, a fé vai sustentar a gente. E a gente pode buscar vários exemplos, até mesmo fora do Espiritismo, de pessoas que passam dificuldades, mas têm tanta fé, que aquela dificuldade ali, que para a gente que está de fora, fala, como que aquela pessoa está suportando isso? Mas a pessoa tem fé, e ela se sustenta naquela fé. Ela não está conformada com aquilo, ela busca melhorar, mas sustenta na fé para não sofrer, não ficar sofrendo com aquela situação. E onde que a gente vai aplicar isso? A perda de familiares, isso é muito difícil. Tem muita gente que sofre demais com perda de familiares. As dificuldades de convivência com o nosso vizinho, convivência com o familiar, convivência com o colega de trabalho. E os desafios financeiros. A gente vive num mundo extremamente material e materialista. A gente precisa da parte financeira para a gente poder sobreviver nesse mundo. A gente precisa de dinheiro para fazer as reformas do centro. Então a gente não consegue fugir desses desafios também. Mas a gente ter resignação, ou seja, a gente tem fé que vai melhorar e a gente buscar essa melhora sem revolta é o que realmente vai importar. E por essas palavras
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É que Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que faz bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. Ou seja, nós estamos aflitos, passamos por situação de sofrimento, porém Jesus está do nosso lado e Ele já disse que é onde a gente vai ser consolado, ou seja, nós vamos ter a cura daquele sofrimento, daquela sensação. Divaldo, né, quando ele conta que quando ele, acho que ele estava lá na 16, 17 anos, ele começou a estudar de que tinha cristãos que estavam morrendo lá para o lado do Oriente Médio, porque eles estavam pregando o cristianismo e morrendo. Divaldo falou: eu vou para lá, eu quero morrer por Cristo, eu quero estar lá uma prova de vida para Cristo. E que foi quando Joana de Angelis fala para ele: você quer morrer por Cristo? Ok, você vai morrer por Cristo, mas você não precisa ir lá para morrer por Cristo, você pode ficar aqui, dê sua vida para Cristo, que você vai morrer por Cristo sem precisar estar indo lá. Ou seja, esteja aqui, seja resignado diante de suas provas, doe-se e trabalhe por Cristo, que você vai estar morrendo por Cristo. E aí Divaldo morreu, viveu aqui até os 92 anos, se não me engano, trabalhando por Cristo. Ele deu a vida dele por Cristo. Passou por dificuldades, por várias provas também, e através dessa resignação ele conseguiu suportar e trabalhou a melhoria tanto dele quanto de quem ele pôde ajudar em sua volta. O sofrimento não é o objetivo. O sofrimento é apenas um momento transitório para a gente chegar no nosso objetivo. O desinteresse e descrição do bem. Hoje a gente pode fazer uma boa ação. 5 minutos depois de publicar a foto dela. Não é assim que faz hoje? A gente faz uma boa ação, já publico lá no Instagram, na minha rede social, estou fazendo uma boa ação. Sou bom. A divulgação é errada? Depende de por que você está divulgando, não é verdade? Se você está divulgando para estimular outras pessoas a fazer o bem também, é ótimo. E até mesmo as pessoas que estão divulgando ali para massagear o ego, apesar dela estar cometendo aquele equívoco ali, que quem somos nós para julgar esse equívoco dela, ainda assim aquilo vai ser usado para o bem também, porque vai ter outras pessoas seguindo: poxa, aquela pessoa está fazendo bem, eu vou fazer também. Então, não é só por isso que a gente deve deixar de fazer o bem. Às vezes, a gente precisa divulgar uma campanha para que outras pessoas participem. Aqui no centro, a gente está sempre sendo divulgada a campanha do quilo. Não é para promover o sim, é para estimular as pessoas a participarem. Então, fica só essa pergunta: eu estou divulgando para multiplicar o bem ou para multiplicar a minha imagem? Se eu estou divulgando para multiplicar só a minha imagem, eu não estou sendo beneficiado. Mas, ainda assim, aquele bem que está sendo feito, além de estar beneficiando quem está recebendo, ainda pode beneficiar outras pessoas que vão começar a fazer também. Ou seja, não tem desperdício. Na nossa vida, no nosso universo, nada se desperdiça. Né? E aí eu vou ficar pensando assim: tá bom, eu ainda não sou capaz de fazer o bem sem esperar algo em troca. Então não vou fazer nada, vou esperar eu ficar bom o suficiente para eu começar a fazer o bem. Eu estou agindo certo também? Não, nem. Então, mesmo que você faça o bem esperando algo em troca, e aí você vai pensar: não vou fazer porque eu sou por fazer, eu estou fazendo esperando algo em troca, faça. Porque quando você começar a fazer o bem esperando algo em troca, e aí você começar a se policiar, a se trabalhar: hoje eu vou fazer esperando algo em troca, mas amanhã eu vou tentar fazer diferente. Daqui a pouco você vai estar conseguindo fazer o bem sem esperar algo em troca também. Então não deixe de fazer o bem só por causa disso. Faça o bem do mesmo jeito. E aí, quando a gente começar
a fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa, a gente está no caminho certo. A gente está no caminho do homem de bem. E qual a diferença entre fazer caridade e buscar o reconhecimento? É quando a gente faz a caridade, naquele momento a gente está se doando. A gente está doando de nós. E não fazendo o bem, buscando reconhecimento, que na verdade a gente está buscando uma doação de quem está recebendo o nosso bem. E fazendo o bem silencioso. Não ficar preocupado em estar ali postando o meu bem que eu estou fazendo. Com essas características que a gente está vendo aqui, o convite que fica é esse daqui. Cada ponto que a gente vê, a gente utilizar como o homem de bem, como projeto de vida. E é um compromisso que eu convido vocês a fazerem, não comigo, mas cada um consigo mesmo. E é um convite que eu trago aqui para vocês, que é o que eu estou tentando fazer para mim também. Vamos tentar botar um projeto na nossa vida do homem de bem, da pessoa de bem. Ou seja, vamos trabalhar um pontinho desse, pelo menos um. Pensar qual que eu consigo com um pouquinho mais de facilidade. Não precisa nem começar com mais difícil. Não precisa nem pensar assim, qual é um que eu preciso mais de me melhorar. Não, isso vai ser mais difícil. Mas qual que eu estou mais próximo? Qual que eu consigo trabalhar em mim agora, que é possível eu fazer pelo menos um pouquinho para hoje eu ser melhor que ontem. E aí fica esse desafio, porque isso, ele é um ideal possível, mas é progressivo. É um passo de cada vez, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. É homeopatia, Cristo. Vai devagarzinho. E aí, cada atitude que a gente tiver na nossa vida, ele vai nos aproximar ou nos afastar disso. E aí, se a gente começa a enxergar e policiar os nossos atos, as nossas atitudes, a gente vai começar a ver o que a gente vai fazer para nos aproximar desse perfil que a gente está buscando, que é o homem de bem. Que não é um perfil que a gente, assim, está buscando. É o nosso destino. Foi isso que Jesus nos mostrou. O nosso destino é esse. É chegar lá. Não, nós não vamos fugir disso. Nós estamos fadados a isso. Fala-se muito, né? A única coisa certa na vida é a morte? Não. A única coisa certa na vida é que nós vamos chegar lá. Agora, para a gente chegar lá tem um caminho. E esse caminho que a gente vai percorrer? É um caminho que a gente vai ficar tropeçando nas pedras, entrando nos espinheiros? Ou é um caminho que a gente vai tentar desviar das pedras e dos espinheiros? Ou seja, é um caminho que a gente vai pegar a luz de Jesus, que são os ensinamentos, e iluminar para a gente não tropeçar. E aí, através de cada escolha que a gente for fazendo, que a gente for refletindo, a gente vai conseguir avançar. E o Espiritismo, ele não exige a perfeição, a melhoria constante. Isso não é o Espiritismo, é o cristianismo. Porque Cristo não exigiu perfeição de ninguém. Os apóstolos de Cristo, nenhum deles era perfeito. Muito pelo contrário, tínhamos lá Pedro, que era extremamente grosso. Tínhamos Mateus, que trabalhava com os romanos e todo mundo odiava ele. Judas, acha que Jesus não conhecia Judas, a ganância de Judas, acha que Jesus não sabia da índole de Judas. Jesus conhecia todos, ele não exigiu perfeição de ninguém, ele só pediu o quê? Me segue, vem comigo. E Jesus convidou muitos outros a segui-lo, a irem com ele. E nós que estamos aqui hoje, quando a gente fala muito sobre Jesus, a gente fala lá atrás eram outras pessoas. Não, eram nós e ainda somos nós. Jesus, as palavras de Jesus estão ecoando até hoje, que é o quê? Me segue, vem comigo. E o que nós estamos escolhendo fazer? Nós estamos indo com Jesus? Estamos seguindo Jesus? Às vezes a gente fala, não, eu sou espírita, eu sigo o kardecismo. Não.
A gente tem que seguir Jesus. O objetivo, e a todo momento é falado por Kardec, pela espiritualidade nos 5 livros, é o que? Jesus é nosso modelo e guia. Vamos seguir. E como que a gente vai aplicar? Né? Todo dia, avaliar essa atitude. As nossas atitudes, as minhas atitudes foram coerentes? Santo Agostinho fala, né? Que deixou a mensagem para a gente, né? Sempre que a gente se deita, vamos fazer uma reflexão do nosso dia. Hoje, o que eu fiz que foi bom e o que eu fiz que eu preciso melhorar? E a gente fazendo essa avaliação íntima nossa, avaliando a nós mesmos, a gente começa a buscar essa melhoria e a enxergar o que a gente precisa melhorar. Escolher pelo menos uma característica dessas apresentadas e vamos trabalhar durante a semana, durante o mês, durante o ano, durante a nossa vida, para que a gente saia daqui pelo menos com uma melhoria. Não é sempre, eu vou pegar essa característica, essa semana eu vou trabalhar, porque a semana que vem eu já melhorei. Não vai acontecer isso. Vai demorar. Se a gente pensar que vai acontecer isso, a gente vai desanimar e vai desistir. Então, talvez, se a gente pega pelo menos uma característica, começa a trabalhar, e ao longo de 30, 40, 50 da nossa vida aqui na Terra, a gente melhorou um pouquinho de uma dessas características, quando a gente retornar para o plano espiritual, retornar para a nossa vida real, a gente vai chegar lá e falar, poxa, eu consegui melhorar um pouquinho. Eu consegui cumprir um dos objetivos da minha encarnação. Qual é o objetivo? É voltar melhor do que a gente chegou. São, assim, extremamente raros aqueles chamados espíritos completistas, né? Que veio, cumpriu estritamente tudo o que foi planejado na encarnação. É extremamente raro isso, nós sabemos. Muitos poucos conseguem, justamente porque nós temos livre-arbítrio. A gente não está aqui fadado no nosso destino, fadado do que foi planejado. Mas se a gente começa a melhorar um pouquinho de cada vez, com certeza, quando a gente retornar, vai ser comemorado, vai ser uma vitória, vai ser bom. E a gente vai falar, a próxima vez eu vou melhorar mais. E depois eu vou melhorar mais. E à medida que a gente vai melhorando, a gente vai acelerando o processo. Porque a gente vai ganhando velocidade. Eu vou melhorando, então agora eu já consigo fazer outras coisas também. E vai chegar um ponto que nós vamos ser completistas também. Vai chegar um ponto que eu vou vir aqui, eu vou reencarnar e vou conseguir fazer tudo aquilo que a gente planejou lá atrás. E até mesmo porque, boa parte das vezes, nem todas as vezes, a gente participa do nosso planejamento também. E até mesmo isso, participar do nosso planejamento depende de quê? Depende da gente. Para eu poder participar do meu planejamento, depende do quê? Depende do meu conhecimento do que realmente eu preciso. Porque a gente tem muita mania de achar que a gente precisa das coisas. Mas é igual uma criança quando pede muita coisa para o pai e para a mãe, é o quê? A gente sabe que a criança não precisa, que ela nem deve ter aquilo. Nós ainda estamos nessa infância também. E o homem de bem, ele não é um santo inalcançável, mas um ser humano que já decidiu caminhar no bem. Ou seja, é uma decisão, é uma escolha, é uma atitude que a gente vai fazer. Eu trago até essa questão aqui da frase de Santo Agostinho, quando ela estava fazendo a leitura, a Sheila estava fazendo a leitura ali, no final da leitura até fiquei pensando muito nisso. Porque Santo Agostinho falou, né? Se as pessoas soubessem a vantagem de ser bom, seria um homem de bem por egoísmo. Porque isso daqui não vai ser bom para ninguém além de você mesmo. Quando a gente conseguir chegar nesse nível de ser um homem de bem, aquilo é bom só para a gente. Não é bom para o nosso filho, para o nosso pai, para a nossa irmã. Não, é para a gente. Toda melhoria que a gente tem, tudo que a gente consegue, tudo que a gente agrega para a gente, só serve para a gente.
a nossa jornada ela é individual, ela não é solitária, porque nós não fomos feitos para ser solitários e sozinhos no mundo. Nós temos várias pessoas em nossa volta que estão ali nos apoiando, nos ajudando, assim como nós apoiamos e ajudamos quem está na nossa volta. Mas a jornada de cada um de nós é uma jornada individual, uma jornada única. No livro de Francisco de Assis, quando fala da preparação da encarnação de Francisco de Assis, né, que João, quando vem reencarnar como Francisco de Assis, fala da preparação dele. E aí ali no livro fala assim, e foi uma coisa que quando eu li, eu fiquei pensando assim, deu uma sensação, gente, continuar nessas atitudes ruins, a gente não está prejudicando quem está à nossa volta. A gente está prejudicando somente a nós mesmos. E aí quando a gente escolhe melhorar, parar de beijar o pó, parar de ficar naquela situação, aquilo só vai bem para a gente. E aí Santo Agostinho, ele traz para a gente essa frase perfeita, que quando a gente entender isso, a vantagem da gente ser bom, a vantagem da gente começar a ter essas atitudes na nossa vida, a gente vai começar a fazer isso simplesmente por egoísmo. Porque aquilo vai ser bom para mim, não vai ser bom para ninguém não. Quando eu faço caridade de verdade, aquilo é bom para mim. Eu estou ajudando alguém que vai ser beneficiado, que vai amenizar um pouco o sofrimento daquela pessoa, mas o verdadeiro ajudado sou eu, não é aquela pessoa. Então, a reflexão que eu trago para vocês, a reflexão que eu trago para mim, principalmente para a minha vida, é justamente essa. Quando a gente entender que a gente começou a ser bom, quando a gente começou a agir bem, aquilo vai ser bom para a gente. Então, se a gente pega qualquer característica dessa que a gente viu hoje e começa a aplicar na nossa vida, aquilo vai ser muito bom para a gente. E é esse compromisso que eu falei da gente fazer aqui hoje, é a gente fazer com nós mesmos, porque aquilo vai ser bom para a gente. Agradeço muito a paciência de vocês, por terem me ouvido. Espero que tenha contribuído um pouquinho com cada um de vocês aqui, principalmente no pensar e trazer essas atitudes aqui para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Vamos fazer a nossa prece agora de encerramento. Esse momento em que fechamos os olhos e elevamos o nosso pensamento a Jesus. Pedimos a Jesus proteção, pedimos a Jesus que abençoe nossas vidas, nos dê força e continue nos conduzindo, Senhor, através do caminho de amor e de paz. Ajuda-nos, Senhor, a adquirirmos cada característica para sermos bons. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas melhores a cada dia, buscando sempre os vossos ensinamentos e o vosso Evangelho. Abençoe, Senhor, o lar de todos nós, os lares que cercam os nossos lares. Abençoe, Senhor, a nossa família e a nossa família terrena.